Capítulo 05 Servinho, Javalizinho, Ursinho, 1. Bebê servo, bebê servo. Pequeno bebê servo. Coma muita grama, muitas nozes e frutas silvestres. E quando crescer, corra para bem longe. Bebê servo, bebê servo. Pequeno bebê servo. Tia Nil cantava enquanto colhia folhas dos caules. As folhas seriam usadas como remédio. Essa música, qual é o nome? Perguntou Mau Mau, girando os ombros. Ah, meu corpo está rígido. Enquanto refletia sobre a possibilidade de ter sido devido à sua postura estranha, ela segurava um caule na mão. Arrancar as folhas uma seria trabalhoso, então ela as retirou todas de uma vez, deslizando os dedos pelo caule. Como os caules grossos tinham espinhos, ela precisou verificar 2 vezes antes de prosseguir. Tia Nil deveria estar fazendo o mesmo, mas, em vez disso, estava meticulosamente arrancando as folhas uma a uma. Essa música é uma cantiga de ninar, nada de especial, respondeu ele. Ela não perguntou por um interesse particularmente grande. Simplesmente tinha um ritmo estranhamente bom que a fez perguntar, não me interpretem mal. Quer ouvir o segundo verso? Na verdade. O próximo verso é: Javalizinho, 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 coma muitos insetos, muitos brotos de bambu. E quando crescer, corra para bem longe. Javalizinho, javalizinho, javalizinho. Então, o filhote de javali veio depois do filhote de servo. Servo e javali? Perguntou ela. Sim, venho de uma família de caçadores, sabe? Esses bichinhos são muito fofos quando são pequenos, mas quando crescem, ficam detestáveis e problemáticos, pelo menos é o que dizem. E nós ficamos muito felizes com isso, disse ele. Servos e javalis eram pragas, mas ao mesmo tempo, carne. Os caçadores deviam recebê-los de braços abertos. O que significa correr para bem longe? É uma cantiga infantil, então as crianças a cantam. Elas são caçadas para consumo quando engordam e crescem. Dito isso, são deliciosas como carne. O terceiro verso é sobre urso. Mau Mau lembrou-se de participar de dissecações de ursos de vez em quando. Exatamente. Embora o verso sobre o urso mude para nós fugindo, os filhotes de urso, por mais fofos que sejam, não podem ser alcançados. Afinal, a mãe ursa é assustadora. Claro. Mau Mau esmagou as folhas que enchiam a cesta. Elas seriam lavadas, cozidas no vapor e depois secas. Espero que peguem muitos ursos, já que suas vísceras são valiosas. Urso, hein? Agora é temporada de caça ao urso. Será que eles vão aparecer? Isso seria ótimo. O desejo de Mau Mau foi atendido de uma forma inesperada. Alguns dias depois, Mau Mau estava em uma floresta. Um médico da corte de alta patente disse-lhe repentinamente para ir embora e a fez embarcar em uma carruagem. O que diabos vamos fazer? Shanksha olhou para Mau Mau ansiosamente. Tendo sido trazido abruptamente para fora, o pequeno calouro que não tinha papas na língua estava se sentindo inquieto. Yao era outra pessoa com uma expressão inquieta. Não havia em hoje. Yao-san e Mau Mau-san estão ambas vestidas com roupas surradas. Não é possível que o trabalho de hoje seja fazer compras, certo? Perguntou Shanksha. A garota estava vestida com roupas do dia a dia, em vez de suas habituais vestes brancas de médica da corte. Embora estivesse usando um casaco, era algo que ela havia comprado recentemente com orgulho, então não era apropriado para uma floresta. Quanto a Mau Mau e Yao, ambos estavam com roupas sujas. Em provavelmente ficaria furiosa se visse a roupa de Yao. Você saberá em breve, disse Yao secamente. Não era que ela estivesse descontente com suas roupas surradas. Simplesmente não havia tempo. Aqui, pegue isto. Mau Mau ofereceu a Shanksha um casaco quase em farrapos que tinha guardado. O quê? Shanksha fez uma careta. Isto também. Mau Mau estendeu uma camisa de mangas justas. Os sapatos também eram de couro. O que estamos fazendo, afinal? Dessecando um animal. Mau Mau entrou na floresta depois de fazer Shanksha trocar de roupa. Yao o seguiu com o rosto pálido. Ah, você está aqui. Van Senpai veio cumprimentá-los. Ao seu redor, estavam 7 novos médicos da corte, todos com a mesma expressão inquieta de Shanksha. Mau Mau também está aqui para treinar, perguntou ele.
Não, estou dando orientações, disse ela. Igual a mim, então. Ele era o guia perfeito para os novos médicos da corte, sendo um médico de carreira de nível médio excepcional, atencioso e dedicado. Alguns dos médicos da corte tinham a mesma expressão perplexa de Changsha, enquanto outros estavam pálidos como Yao. Os primeiros provavelmente eram iniciantes em dissecações, enquanto os últimos provavelmente foram aconselhados a fazer aulas complementares. Mau Mau olhou para Yao. Yao-san, você não precisa se forçar a participar. Não estou me forçando, murmurou Yao. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Parecia que ela estava se tranquilizando. Mau Mau soltou um suspiro pesado. O ar que saiu era branco e se dissipou imediatamente. A base de sua garganta estava fria, então ela a envolveu com uma toalha. Tirou um conjunto de lâminas de seus pertences. Fique com estas, disse Mau Mau, entregando as lâminas a Changsha. Era um conjunto de 3 facas de comprimentos e larguras diferentes, algo menos frágil do que bisturis cirúrgicos. Estas 3 facas são tudo que você receberá. Se precisar de mais, compre por conta própria. Mau Mau olhou para Yao. Esta carregava consigo uma caixa com mais de 10 pequenas lâminas. Seria melhor se você terminasse apenas com esses 3. Fazer uma cirurgia não era como cozinhar. Não havia tempo para escolher uma ferramenta durante uma emergência. Provavelmente foi Yen quem montou as ferramentas, não Yao. Ficou claro que as ferramentas eram uma tentativa de compensar a falta de aptidão de Yao. O que será que o dia de hoje nos reserva? Mau Mau dirigiu-se à cabana do caçador, que ela visitava com frequência. Uau! Gritou Changsha, seja por choque ou medo. É um urso. Um urso estava pendurado em uma árvore. Sua língua estava para fora. Está morto! Exclamou um novo médico do tribunal. Se estivesse vivo, nem estaríamos te chamando aqui. Vamos lá! É hora de trabalhar, respondeu Van Senpai. Os caçadores retiraram o urso da árvore e o colocaram sobre uma grande laje de pedra para facilitar o corte. Pessoal, podemos acelerar o processamento? Não queremos que a qualidade da carne caia ainda mais. Acabamos de drenar o sangue deste espécime. As palavras do caçador faziam sentido. Normalmente, os órgãos eram removidos assim que o sangue era drenado para evitar que o mau cheiro se espalhasse. Ele havia avisado os médicos da corte propositalmente e aguardado a dissecação. Entendi, disse Van Senpai. É por isso que não cheira mal. O nariz de Mau Mau se contraiu. O sangue fresco quase não tinha cheiro. O odor piorava devido à decomposição. Raramente era uma parte escolhida para consumo, provavelmente por se deteriorar com tanta facilidade. Quanto ao sangue fresco, ela já tinha ouvido dizer que era saboroso em linguiças. Cobrir a boca com uma toalha não conseguia bloquear completamente o mau cheiro. É uma boa temporada. Era o fim do ano. A estação em que poderia nevar, mas não neva. Então, felizmente, os insetos estavam menos ativos. Havia pragas como moscas, mas a atividade parasitária também era inibida. Era difícil lembrar de não trazer de volta pulgas ou carrapatos que tivessem pulado em você. O caçador abriu o urso, que estava de barriga para cima e sem sangue, começando pela garganta. Depois de cortar o esôfago, ele fez um corte a partir do ânus. Eca! Um dos novos médicos do tribunal desapareceu devido ao cheiro de sangue e órgãos. Yao suportou a situação com os olhos vermelhos. Como está Changsha? A aparência de Changsha estava ruim, mas não a ponto de fazê-la vomitar. A garota observou o desmantelamento sem desviar o olhar. Talvez para economizar tempo, ou porque seria responsabilidade demais para uma pessoa só, 3 pessoas ficaram encarregadas da desmontagem. Parecia uma tarefa confusa, mas eles eram habilidosos em retirar os órgãos sem danificá-los. Uma pessoa, diligentemente, despejava água, lavando sangue para melhorar a visibilidade. Os órgãos extraídos foram colocados em um balde grande. Outros órgãos foram jogados em um balde pequeno. Vamos levar estes, disse um caçador coberto de sangue. Entendi. Vamos usar este lugar por enquanto. Claro. Certifique-se de lavar bem o sangue. Os caçadores levaram o urso, que já havia sido desmembrado em carne e pele, assim como o pequeno balde. Os pedaços do órgão que ficaram para trás exalavam um cheiro fétido. Agora é a nossa vez, disse Van Senpai. Nossa vez? Disse um jovem médico do tribunal. Sim.
Seu tom não deixava espaço para discussão. Mau Mau, já habituado à tarefa, dispôs cuidadosamente os órgãos sobre a laje de pedra onde haviam feito a dissecação. Pessoas com cortes nas mãos, por favor, evitem tocar no sangue ou nos órgãos. Vocês ficarão doentes. Como fazia frio, os parasitas ficavam suprimidos, mas eles permaneciam dentro dos animais selvagens durante todo o ano. Quem estiver com muito medo de tocar pode ir lá e jogar água com uma concha ou algo assim. Van Senpai foi até os jovens médicos da corte. Por um instante, os médicos da corte demonstraram frustração, mas 2 deles, docilmente, foram buscar água. Mau Mau, enquanto dispunha os órgãos, inclinou a cabeça para as partes danificadas. Eles pretendem comê-las como iguaria? Perguntou. Os cortes que faltavam provavelmente estavam no balde pequeno. Não tem problema se eles forem cozidos, disse Van Senpai. Dito isso, seria difícil para o professor se não houvesse material didático suficiente. Pensando bem, disse ele, olhando para o céu, teremos que passar a noite aqui. Tudo bem para você? Por mim, tudo bem, disse Mau Mau. E vocês 2? Devemos reservar hospedagem também? Por favor. Provavelmente o sol se poria enquanto eles recebiam a explicação sobre os órgãos.